Olá pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe sua vida. Nós somos o canal Semeando a Palavra. Eu quero estar deixando mais uma mensagem para a edificação de todos nós. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, não esquece de colocar o seu like, não esquece de deixar a sua opinião, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus contatos, que muito vai nos ajudar para que possamos crescer na plataforma. Antes de iniciar a palavra, nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida nós vamos dar início. Aguarde só mais um minutinho. Muito bem. Obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Joel, capítulo 2, que diz assim, a partir do verso 25 e 26, diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? O título dessa mensagem, queridos, é Deixando o Passado para Alcançar Restauração. Este é o ano da restauração espiritual no nosso ministério, e nós vamos ter muitas palavras trazendo esta situação em pauta. Como nós podemos restaurar a nossa vida espiritual? Nós precisamos de restauração, isso todos nós. Isso aí eu sempre falo na igreja onde Deus me colocou. Eu sempre estou falando ali sobre a questão de nós, de vez em quando, precisamos avaliar como é que está a nossa vida, precisamos avaliar como é que está os nossos procedimentos, tudo aquilo que nós vemos, porque infelizmente nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, precisamos das misericórdias do Senhor, mas é importante então a gente fazer isso. De vez em quando, dá uma parada, sabe? Dá uma refletida, como é que foi o teu último ano? O que você fez para Deus nesse último ano que você tem certeza que agradou o coração do Pai? E o que você pode ter feito que você também tem certeza que talvez tenha entristecido o coração do Pai? E a gente precisa corrigir essas coisas, melhorar aquelas que nós entendemos que foram boas e corrigir as que nós entendemos que erramos. E não tenha vergonha disso, porque o erro é uma coisa comum na vida do ser humano. Nós não somos aqui, por causa da entrada do pecado lá no início de toda a humanidade, nós ficamos sujeitos a todas essas coisas. Então não temos que reclamar, não temos que estar aí se lamentando que as coisas estão dando errado. Não, vamos corrigir, vamos pedir perdão ao Senhor, clamar pelas misericórdias dele. E como eu falei, nós vamos ter que primeiramente também deixar um pouco o passado de lado. Nós temos que refletir sobre o que fizemos, mas não podemos carregar o passado como bagagem. Então a gente precisa, todos nós em algum momento da vida, passamos por situações que nos causaram feridas, dor e sofrimento. Quem nunca passou por isso? Qual é a pessoa que pode dizer que passou por esta vida e não sofreu nenhum tipo de situação que possa ter te deixado triste, que possa ter deixado marcas em você? Então nós precisamos ver. Por vezes, acreditamos que estas experiências definem como iremos viver o resto da nossa vida e com isso nos impedem de alcançar nossos sonhos de conquista. O que acontece? Às vezes nós assimilamos as nossas falhas, os nossos erros, as coisas que cometemos no passado como sendo aquilo ali o que vai definir a nossa vida daqui para frente. Eu conheci uma pessoa anos atrás, ela já havia se convertido há muito tempo, só que eu percebi que era uma pessoa que ela não fazia nada na igreja. E eu fui conversar com essa pessoa e falar: poxa, você é uma pessoa tão conhecedora da palavra, que ela conhecia bem a palavra, uma pessoa que você conversava com ela sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus, sobre as coisas que acontecem que a Bíblia narra. A pessoa tinha um excelente conhecimento. Eu falei: por que você não usa isso para ensinar numa escola dominical,
para ensinar, talvez, até mesmo numa escola uma escola comum, uma escola secular, que de repente tem escolas aí que admitem você ir lá para trazer uma mensagem, alguma coisa. A pessoa me respondeu o seguinte, que ela no passado havia cometido muitos pecados e ela não se sentia digna de fazer nada para Deus. Meu Deus, o que é isso? Então a gente vai acumulando esses conhecimentos das pessoas e Deus vai mostrando para a gente. Aí eu cheguei à conclusão que, poxa, tem pessoas que elas vivem no passado, mesmo estando convertidas, mesmo sendo pessoas que estão na igreja, assistindo o culto, ouvindo a palavra, são pessoas que vivem uma vida procurando viver longe das coisas desse mundo, mas a pessoa dentro dela ela tem uma ferida muito grande que não deixa ela seguir em frente. Eu percebi isso nessa pessoa com quem eu conversei, não foi só essa, outras pessoas mais eu já conversei. É uma coisa tão bonita quando você vê uma pessoa que Deus restaurou e aquela pessoa ali focada na obra, trabalhando, fazendo, sabe, aquilo que Deus determinou na vida dela. Eu já vi pessoas que trabalharam comigo no passado, quando eu estava nativa ainda, pessoas que viveram no crime, pessoas que cumpriram anos de pena em penitenciária, só que quando saíram de lá haviam se convertido. E essas pessoas hoje elas estão aqui fora alegres, felizes, proclamando o nome do Senhor, trabalhando em escola bíblica, sabe? Trabalhando nos cultos, sendo intercessores, sendo atalaias, sendo todo tipo de obreiro que a gente sabe que tem nas igrejas. Pessoas que pregam a palavra, e talvez se ela não prega a palavra na igreja, aonde ela está, pessoas abrem uma oportunidade, ela está ministrando a palavra de Deus para essas pessoas. Então isso precisa ser feito. E muitas vezes o que impede a pessoa de fazer isso são justamente essas marcas que ela sofreu no passado, e essas marcas acabam trazendo na vida dela uma questão muito séria, que é ela achar que não é digna. Tipo, por causa disso, aquilo que eu fiz, eu não sou digno de proclamar o nome do Senhor, de dar aula numa escola dominical, de ser lá uma pessoa que ministra a palavra no púlpito. Então a gente as pessoas precisam aprender isso, precisam aprender que os nossos pecados foram perdoados, foram lançados no mar do esquecimento. Então se Satanás tenta lançar na mente dessa pessoa que ela não é capaz, que ela foi muito pecadora e ela não tem condições de proclamar, de pregar a palavra de Deus, não dê ouvidos para isso. Não dê ouvidos para isso, para pessoas que se deixam usar talvez pelo inimigo para dizer para você que você não pode. Você pode sim. Você hoje é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai cometer erros, todos nós cometemos. Coloque o seu joelho no chão, peça perdão ao Senhor, proclame, peça as misericórdias dele, proclame a sua palavra, ore. E com certeza Deus há de perdoar você e tudo aquilo que você faz que possa desagradá-lo. Isso é uma marca que nós temos que carregar conosco, que é a marca do perdão, e não a marca dos erros que nós cometemos, e não deixar que Satanás venha de alguma forma nos trazer, vergonha, constrangimento. Por isso que tem pessoas que as palavras mais pronunciadas são: não consigo, não sou capaz, não entendo, vou desistir, vivo em constante sofrimento, tudo são cicatrizes deixadas em nosso ser que, por sua vez, impedem o nosso crescimento. Essas pessoas vivem dessa forma, constante sofrimento. Mas existe alguém com um poder transformador capaz de trazer restauração a minha e a sua vida, não nos permitindo largar, permitindo que nós larguemos o passado para trás e nos conduzindo a uma grande vitória. E este poder não é outro senão Deus, o nosso Deus, que nos dá essa condição da gente, seguir em frente, da gente ouvir a sua voz. Aceite que você foi perdoado, porque o Senhor, todo aquele que Ele pede perdão com o coração contrito e quebrantado, Ele perdoa. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que se nós pedirmos perdão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar a todos os nossos pecados e nos redimir de toda injustiça. Então não tenha vergonha, não deixe que a vergonha tire você do foco, não deixe que essas marcas do passado tire você da presença de Deus, porque é o que pode acontecer. Então nós vamos ver aqui com muito cuidado aquilo que a palavra nos ensina com relação a isso. Primeiramente, a necessidade de restauração. Tivemos experiências no passado que nos marcaram, deixando cicatrizes profundas que tentam nos impedir de ir avante. Porém, temos que compreender que estamos fadados a viver presos, que não estamos fadados a viver presos nessas experiências dolorosas. As experiências que você teve, que eu tive no passado, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, entregando nossas vidas a Cristo, essas experiências do passado vai ficar no passado, não temos que carregar ela junto com a gente, não. Temos que carregar, sim, como experiências para nós não repetirmos novamente. Lembranças daquilo que nós vivemos no passado, para que a gente não venha repetir. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei de pessoas que já tiveram, até mesmo em penitenciárias, cumprindo penas por diversos atos criminosos, por diversas coisas que eles fizeram. Mas quando saíram de lá já convertidos, estas pessoas saíram de lá crentes de que aqui fora, aquela história que ele viveu no passado acabou. A nossa vida com Cristo é uma nova, é por isso que Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, um novo nascimento. É um novo nascimento. Se a pessoa tinha uma vida, antigamente uma vida de crime, uma vida totalmente errada, quando ela se converte ao Senhor, quando ela entrega a sua vida a Jesus, a partir dali começa um novo nascimento, é uma nova história. Ela vai reaprender a viver. E aí sim vai viver da maneira correta, viver na graça do Senhor. Então nós temos que ter essa consciência. Não podemos permitir que as coisas do passado continuem fazendo parte do nosso emocional. Eu não vou dizer que você tenha na mente como experiências, porque a nossa mente ela é fantástica. Ela tem uma capacidade de guardar as coisas, mas o que você não pode permitir é que a tua mente, através de brechas que você deixa, e o inimigo usa isso para que você se torne uma pessoa desvalorizada. Isso não pode acontecer. Amém? As experiências ruins que tivemos não podem nos paralisar. Nós precisamos seguir em frente. Mas elas precisam ser incentivo para não cometermos os mesmos erros. E isso é importante a gente entender. O Senhor nos ama e deseja trazer cura e restauração em nossa vida, porém depende de nós e depende de cada um de nós lutarmos contra os fantasmas do passado que ainda nos assolam. Às vezes tem situações do passado que a pessoa vai, sabe aquela história da pessoa dizer assim, eu tenho uma pessoa que eu não tolero, eu não perdoo o que ela me fez. Isso é uma marca do passado. Eu já vi aqui na igreja uma pessoa dizer, eu não perdoo meu pai. Pessoa já bem senhora. E a gente ensinar para ela que esse perdão tem que existir. Porque, senão, por que Jesus haveria de nos perdoar? Se não fosse para que nós perdoássemos também. E olha que Jesus, ele morreu na cruz sem dever nada. A dívida dele era nossa. Então a gente precisa. E essa falta de perdão, a pessoa não consegue viver uma vida completa. Essa falta de perdão, ela traz problemas sérios na vida da pessoa. Não se deixe paralisar pelos erros cometidos no passado, mas busque conserto e viva uma vida de prosperidade em sua plenitude. Ou seja, para que a gente possa viver uma vida cheia da presença de Deus, nós precisamos realmente tratar as feridas do passado. Não podemos deixar que elas continuem fazendo efeito em nós. O processo da restauração é o seguinte: para que possamos experimentar uma restauração completa, precisamos passar por um processo, primeiramente, de arrependimento, rever os nossos atos. O que nós fizemos? Quais foram as coisas que nós fizemos e que precisamos nos arrepender? Sabe? Pode ser, muitas vezes, uma mágoa que você tem com alguém, pode ser algo que você fez contra alguém e você tem que voltar lá atrás e consertar, pedir perdão. Eu fiz isso.
Eu vivi muitos anos afastados do caminho do Senhor. Quando eu me converti, não imediatamente após, mas alguns meses depois, eu comecei a refletir sobre algumas coisas e eu falei, tem pessoas que eu preciso me retratar. E eu fui procurar essas pessoas. As pessoas até disseram que não tem nada a ver, você está bobagem, fica tranquilo, está tudo bem, mas eu precisava daquilo. Então, é uma coisa que talvez uma pessoa até já te perdoou por algo que você fez. Como muitas pessoas, acho que todas elas falaram para mim, não, isso que você me fez nunca me causou problema, você está perdoado. Ou outras falaram, eu nunca te acusei de nada, você sempre, para mim, você sempre foi perdoado. Então, para a pessoa ter me perdoado, muito bem, mas o problema era eu. Eram marcas que estavam dentro de mim, que eu tinha certeza que aquilo precisava ser mudado. Então, é necessário que a gente entenda isso. E essas marcas nós temos. Então, é o arrependimento. É corrigir os nossos rumos. Aquilo que você estava vivendo no passado, você não pode viver mais. A partir do momento que você quer uma restauração, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você quer uma restauração espiritual na sua vida, aquilo que você vivia no passado tem que ficar no passado. Então, você precisa corrigir os rumos que você tem na vida. E não se permitir retornar ao caminho que estava. Então, você tem que corrigir, você tem que se arrepender, corrigir os rumos e não se permitir voltar para as práticas antigas, as velhas práticas. Tudo isso faz parte de restauração. Uma outra coisa importante no processo da restauração é o perdão. Esta precisa ser a primeira atitude depois do arrependimento. Primeiro nos arrependemos das nossas falhas e depois precisamos pedir, primeiramente, o perdão de Deus. Temos que clamar pelo perdão do Senhor e nós temos que buscar saber a quem nós devemos pedir perdão também. É interessante e muito importante a gente fazer isso. Precisamos consertar o que erramos, trazendo com isso alívio ao coração. Talvez você tenha cometido um erro com alguém que a pessoa nem tenha percebido. Você lesou uma pessoa, lembra do que falou Zaqueu? Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas se você de repente, você cometeu um erro com alguém, consciente que você estava fazendo aquilo, você se prevaleceu de coisas que não deveria, ilícitas, você precisa corrigir aquilo de uma forma, nem que seja com o pedido de perdão apenas. De repente são situações que você fez e que você não tem condições de devolver nada, porque são coisas que já se perderam pelo caminho. Porém, peça perdão. Diga para aquela pessoa que você se arrepende do que fez. E se você tiver como restaurar aquela pessoa, restaure. Eu tenho um testemunho de um pastor amigo meu, que é o pastor Deraldo da Revuc. Esse cara, quando ele voltou para o bairro onde ele morou, onde ele tinha jurado que nunca mais voltaria, já depois de convertido, ele percebeu depois que Deus o trouxe naquele lugar para consertar as coisas que ele tinha feito errado ali. E ele se consertou com as pessoas que precisavam se consertar. Hoje ele tem uma vida abençoada e mora no mesmo lugar onde ele disse que nunca mais voltaria. Por quê? Porque Deus mostrou para ele, ele entendeu, sabe? Precisa haver uma restauração. Talvez aquilo que você cometeu contra alguém, talvez você não consiga mais restaurar, mas peça perdão, porque com certeza isso aí vai trazer coisas novas. Somente assim podemos ser habilitado, ser habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, mas nós precisamos manter limpo o templo dele, que somos nós. E não é a questão de tomar um banho e trocar de roupa, é a nossa parte espiritual. O Espírito Santo que habita em mim e em você, ele não vai habitar em lugar sujo. Então nós precisamos limpar essa parte, nós precisamos limpar aquilo da nossa vida. Somente a partir daí somos realmente renovados. A renovação começa quando isso acontece. Renovação é a mudança total, pois ninguém que é renovado permanece como antes. Quando você sofre a renovação espiritual, quando você recebe a renovação espiritual, pode ter certeza, as coisas mudam na tua vida. Coisas que talvez fossem importantes para você perdem o valor. Coisas que talvez você não dava atenção, você começa a valorizar.
principalmente não as coisas do alto, sabe? As pessoas que você talvez não valorizava, você passa a valorizar. E coisas e atitudes que você preservava tanto, você fala, não, isso não serve para mim, isso não serve mais para nada. É uma renovação, é um tratamento novo, é um novo nascimento, quando a gente imagina isso. Nossos hábitos e costumes são mudados pelo Senhor e nos tornamos verdadeiramente uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz que se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então não adianta a gente achar que vou continuar do mesmo jeito, porque muitas vezes tem aquela velha frase, venha como está. Tudo bem, venha como está, mas não vai permanecer como está. A partir do momento que o Espírito Santo se age na tua vida, que você realmente teve uma conversão verdadeira, acabou, querido. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então é interessante a gente entender isso. Não existe renovação de uma pessoa se a pessoa continua nas mesmas práticas. Não se põe vinho novo em odre velho. O vinho novo tem que ser colocado em odre novo, porque ele vai fermentar. E se aquele vinho e aquele odre for velho, com a fermentação ele rasga e perde o vinho. Por isso muitas pessoas vêm para a igreja, chora, aceita Jesus, e a gente percebe que essa pessoa passa muito tempo, não muda e volta para o mundo. É o odre velho que nunca foi renovado e acaba com o vinho novo se rompendo. Então precisa que nós mudemos isso. A restauração vem acompanhada de promessas. O Senhor é um Deus de promessa e Ele prometeu que haveria de restituir tudo aquilo que perdemos. Não sei o que você perdeu pelo caminho desta vida, mas creia que Deus irá te restituir de tudo de volta. Basta que creias e busque nele a restauração. Você precisa crer e precisa buscar. Não adianta a pessoa dizer que crê e ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Você tem que agir. Nós precisamos agir para que estas coisas possam verdadeiramente acontecer na nossa vida. Não importa as suas perdas e quão dolorosas foram, Deus há de restaurar cada uma delas. Muitas vezes as perdas que nós tivemos foram só emocionais. Deus restaura. Talvez foram perdas até materiais. E você vai buscar no Senhor uma estratégia para você alcançar de novo. Quantas pessoas que talvez foram empresários, passaram por momentos difíceis porque eram empresários, mas viviam na concepção do mundo e acabaram quebrando pelo meio do caminho. Essas pessoas talvez voltem e elas entendam que Deus pode restaurar o que ela tinha antes. E ela vá para esse tipo de nessa direção, claro, perseverando, lutando novamente, pagando as dívidas, reestruturando a sua empresa, daqui a pouco a pessoa está de volta. Então isso precisa ser compreendido. Nós precisamos compreender isso. Ele nos ama incondicionalmente e vai trazer cura e renovação. Precisamos então desses dois ingredientes imprescindíveis para a nossa renovação, que são o arrependimento e o perdão, pois sem eles nada vai acontecer. A fé e a confiança também precisam estar em nós para que a transformação seja completa. Abandonando, claro, o passado e buscando por um futuro cheio do Espírito Santo em Deus. Como conclusão, o tema deste ano é a restauração espiritual. E todos nós podemos ser restaurados em nossa vida espiritual, mas para isso acontecer, não depende de Deus, não depende dos seus líderes, não depende muito menos das pessoas que te cercam. A única pessoa da qual depende isso é você. Você é quem vai fazer essa renovação espiritual acontecer. Deus renova, mas para ela acontecer são as suas ações. Então pensa nisso aí. É uma palavra para que a gente venha a refletir. Bom, feche seus olhos, eu quero estar com você. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por cada vida, Senhor, que ouviu essa mensagem. Que
tudo aquilo que foi falado aqui possa ser usado no dia a dia e que cada uma delas possa, Senhor, ser renovada na sua vida espiritual. Que cada uma delas compreenda a necessidade e que realmente nós possamos buscar esta renovação. Que a paz do Senhor reine sobre todos nós, que tudo seja para glorificar o Teu nome. Eu te peço neste dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado pela tua presença até aqui. Eu vou procurar estar colocando mais mensagens para não deixar de trazer uma edificação para nós, que tudo isso seja realmente para edificação. Beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.